Bom dia, sexto ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Na última aula, a gente estudou sobre pronomes, né? A gente viu pronomes pessoais, viu como era que eles se classificavam, os tipos de pronomes que tinham e como a gente utilizava eles nas frases, tá? Agora eu vou corrigir o exercício que eu passei para vocês, né? Eu passei um exercício da página 161 em diante, tá? Vamos começar. Abram o livro de vocês aí na página 160, porque antes do exercício temos um texto da página 160, tá bem? Pronto, página 160. O título do texto é Quais são as profissões mais perigosas? Quais são as profissões mais perigosas, tá? Vamos lá. Eu vou ler e vocês acompanham daí. Provavelmente vocês já leram, né? Vocês são ótimos alunos que fazem tudo que eu digo, mesmo sem estar aí para visualizar se vocês estão fazendo mesmo. Então vamos lá. Os acidentes de trabalho têm probabilidades muito maiores de serem fatais quando ocorrem em lugares de onde é impossível escapar. É o caso de mergulhadores profissionais, de trabalhadores em minas subterrâneas e em plataformas petrolíferas, e também de técnicos de linhas de transmissão de energia que lutam contra o vento pendurados a 30 metros de altura em cabos que transportam mais de 200 mil volts, diz o físico Damásio de Aquino, da Fundação de Segurança e Medicina do Trabalho, o Fundacentro, em São Paulo. Órgão filiado ao Ministério do Trabalho, que é o maior centro de pesquisas sobre o assunto em toda a América Latina. Por incrível que pareça, nem a Organização Mundial do Trabalho, a OMT, tem um ranking estatístico ou em estudo global que aponte as profissões com os índices de óbitos por acidentes mais elevados. No Brasil, porém, dados do Ministério do Trabalho mostram que a atividade econômica com maior número de vítimas fatais é o setor madeireiro, com 37 óbitos por 100 mil empregados durante o ano de 2000. Em segundo lugar, vem ocupações ligadas à extração mineral, categoria que reúne duas das profissões de mais alto risco, a mineração subterrânea e a extração de petróleo, principalmente nas famigeradas plataformas marinhas citadas acima. No caso da indústria madeireira, o pior é que boa parte dos acidentes poderia ser evitado com máquinas mais seguras. A maioria das mortes ocorre naquelas serrarias espalhadas em cantos remotos do país, onde não há uma pressão para a melhoria das condições de trabalho e não se investe em mecanismos de proteção, afirma Damásio. O mais recente estudo do gênero nos Estados Unidos, realizado na década de 90, também apontava para o perigo das madeireiras. Um operador de serras tinha uma chance de morrer em serviços 20 vezes maior que a média dos trabalhadores em todos os outros setores. De longe, a profissão mais perigosa do país. Já pensou, pessoal? A profissão mais perigosa do país é madeireira, né? Na madeireira. É lógico que ele fala aqui sobre acidentes, né? Tem outras coisas que podem também matar além de acidente. Vamos lá. Corrigir agora o exercício. Primeira questão. Considerando as informações presentes no texto, analise a afirmação a seguir, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. Letra A. Os acidentes de trabalho ocorrem sempre em lugares de onde é impossível escapar. Isso é verdade? Não temos essa informação no texto. Falso.
Letra B. É mais perigoso trabalhar em ambientes fechados. Também é falso, tá? Também é falso. Também não temos isso no texto. Letra C. O Fundacentro é um órgão sem muita credibilidade na área de segurança e medicina do trabalho. Também é falso. Letra D. Não existem estudos que apontem quais são as profissões em que ocorrem mais acidentes fatais no mundo. Essa daqui é verdadeiro, tá? Ele fala isso. Não existem estudos que apontem quais são as profissões em que ocorrem mais acidentes fatais no mundo. Isso é verdade, tá? Não existem esses estudos. Letra E. No Brasil, o setor madeireiro é um dos menos perigosos. Falso, né? O texto diz exatamente o oposto. Letra F. No Brasil ocorrem muitos acidentes fatais durante a extração de madeira porque os trabalhadores não têm atenção. Falso também, não é esse o motivo e não fala isso no texto. E G, por fim o G, né? O setor em que ocorrem mais acidentes fatais nos Estados Unidos é o mesmo que no Brasil. Verdadeiro, tá? Isso aí ele diz. É o mesmo setor no Brasil e nos Estados Unidos. Quem colocou verdadeiro está certo. Então fica como? Fica letra A, F, letra B, F, letra C, F, letra D, V, letra E, F, letra F, F e letra G, V. Tá bom? Número 2. Que profissionais correm mais riscos de sofrerem acidentes fatais? Então, no texto ele fala que o quê? Profissionais que trabalham na área de serralharia, de madeireira e em minério, trabalham em mineração ou em petrolíferas, são esses. Além disso, os que trabalham com energia elétrica também tem mais probabilidade, tá certo? Número 3. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, número 1, segundo estatísticas mundiais, as profissões com maior risco de fatalidade são as de técnicos de transmissão de energia. Número 2. No Brasil, o setor madeireiro apresenta grande número de vítimas por falta de segurança nas máquinas. Número 3. Segundo o físico Damásio de Aquino, a indústria madeireira e a profissão de mergulhador profissional não investem em condições de trabalho. Número 4. De acordo com pesquisa do Ministério do Trabalho, os setores com maior número de vítimas fatais são de mineração subterrânea, extração de petróleo e indústria madeireira. Então, a gente tem quais opções corretas? Então vamos ver todas elas novamente. A número 1, segundo estatísticas mundiais, as profissões maiores são os técnicos de transmissão de energia. Negativo. Essa não é. Então, qual é que tem lá que não começa com... Então a gente já elimina qual? A B e a C a gente já sabe que não é. Número 2. No Brasil, o setor madeireiro apresenta grande número de vítimas por falta de segurança nas máquinas. Isso. Essa daqui está correta. Então, qual é que começa com 2? Temos a letra A e a letra D. A letra D começa... Então a gente tem uma dessas duas opções é a correta, né? Pode ser que sejam provavelmente vai ser só uma delas. Vamos lá, e o terceiro aqui, ó. Segundo o físico Damásio de Aquino, a indústria madeireira e a profissão de mergulhador profissional não investem em condições de trabalho. Isso é falso, não tem essa informação no texto. Essa informação aqui não tem no texto, então é falso, tá? Então a gente já sabe que não é a letra A, porque a letra A é a 2 e a 3. Então, correto seria a letra D. Quem marcou letra D está correto. Número 4. Segundo o texto, pode-se concluir que, letra A, os acidentes de trabalho poderiam ser
sempre evitados se houvesse maior fiscalização do Ministério do Trabalho. Letra B, as serrarias no interior do país que não apresentam condições de trabalho. Letra C, o perigo de um operador de serras morrer em serviço decorre do fato de haver serrarias em lugares muito remotos. Letra D, os Estados Unidos, na década de 1990, realizaram um estudo para evitar o excessivo número de acidentes de trabalho em locais inacessíveis. Letra E, há uma organização mundial que se preocupa em apontar as profissões com os maiores índices de óbitos por acidente. Falsa, né? Essa daqui é falsa, a gente já sabe. A letra D também é falsa, a gente não tem essa informação no texto. A única que é a correta aqui é a letra B, as serrarias no interior do país que não apresentam condições de trabalho. Isso aqui está no texto, então essa daqui é correta. Número 5. Observe o trecho a seguir. Mineração subterrânea e extração de petróleo, principalmente nas famigeradas plataformas marinhas citadas acima. No contexto, a expressão grifada indica que: letra A, as plataformas são notáveis por apresentarem desenvolvimento tecnológico de grande porte. Letra B, as plataformas são afamadas pela ocorrência de acidentes fatais. Letra C, as plataformas são desconhecidas, pois estão em lugares de difícil acesso. Letra D, as plataformas são responsáveis por um grande número de acidentes fatais. Letra E, as plataformas são um dos locais em que ocorrem duas das profissões de maior risco: mineração subterrânea e extração de petróleo. Ó, pessoal, essas são informações que tem realmente no texto. Contudo, o que está perguntando aqui é o que quer dizer essa parte que está grifada, né? Essa parte que está sublinhada. No contexto, a expressão grifada indica que, vamos ver, famigeradas plataformas. O que é famigerada? Famigerada é que tem uma fama ruim, que tem uma fama negativa. Se você é famigerado, quer dizer que você é negativamente famoso, tá? Então, a gente tem ali, as plataformas são afamadas, tá? É isso, afamadas pela ocorrência de acidentes fatais. Ela tem uma fama de acidentes fatais, tá? Então é isso. É a letra B. A letra B está correto. Vamos para o sexto agora. Sexta questão. Leia o texto abaixo e responda as questões propostas. Os acidentes de trabalho têm probabilidades muito maiores de serem fatais quando ocorrem em lugares onde é impossível escapar. Assim, os acidentes de trabalho são muito mais perigosos em ambientes como minas subterrâneas e plataformas petrolíferas. Transcreva desse texto, letra A, transcreva desse texto o termo que se repete desnecessariamente. Começa com: os acidentes de trabalho têm probabilidade muito maior de serem fatais quando ocorrem em lugares onde é impossível escapar. Assim, os acidentes de trabalho, novamente, temos duas vezes a mesma coisa, tá? A gente poderia trocar pelo quê? Por esses acidentes. Já seria outro, né? Seria outro termo. Então é isso. Os acidentes de trabalho. Esse é o termo que se repete desnecessariamente. Letra B. Nos textos, uma das funções dos pronomes é evitar a repetição desnecessária de palavras e expressões. Copie esse texto substituindo o termo repetido por um pronome adequado. A gente tem que copiar e isso destruindo, tá? Então,
Vocês podem botar isso que eu falei antes, esses acidentes, ou assim eles são muito perigosos para o ambiente, tá? É só vocês reescreverem ali, só que trocar a segunda parte onde vem escrito os acidentes de trabalho. E por fim, agora a última questão, agora leia esse trecho. Por incrível que pareça, nem a Organização Mundial do Trabalho, a OMT, tem um ranking estatístico ou um estudo global que aponte as profissões com os índices de óbitos por acidente mais elevados. Letra A. Que pronome pessoal poderíamos utilizar para substituir o termo grifado nessa frase? Temos o termo... esse termo grifado é a Organização Mundial do Trabalho. A gente poderia utilizar o quê? Poderíamos utilizar a terceira pessoa do singular, ou seja, de quem se fala. Quem é que se fala? Ela, tá? Ela, essa organização, ela, tá? Vamos lá, letra B. Se fizéssemos essa substituição no texto, haveria algum problema de sentido? Justifique. Se fizéssemos essa substituição, a informação passada ela não ia ficar totalmente clara, tá? Porque a gente não teria como saber que o pronome ela está se referindo exatamente à Organização Mundial de Saúde, tá? Então, na verdade, ficaria referindo a que termo ali, ó, se a gente utilizasse. Por incrível que pareça, nem ela tem um ranking estatístico ou um estudo global que aponte profissões, tá vendo? Não ia fazer sentido. Ela quem, tá? Então, não ia fazer sentido, tá? Então, é isso. Pessoal, a aula vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.